Ó, pessoal, ó, segundo item que a gente vai revisar aqui é o teorema do valor médio. Esse teorema, ele vale tanto para as derivadas quanto para as integrais. A gente vai revisar as derivadas. O que basicamente é o teorema do valor médio? Imagina que você tem um intervalo definido AB, e aqui você tem uma curva. Deixa eu fazer mais redondinho aqui. Uma curva aqui nesse intervalo definido. Considere que essa função ela é derivável, ela é contínua e ela é limitada nesse intervalo AB aqui. O teorema do valor médio fala o seguinte para a gente: vai existir um valor C dentro desse intervalo cujo a derivada naquele ponto vai ser paralela entre a corda desses dois pontos extremos. De novo, aqui nós temos um ponto A e um ponto B. Eu quero saber aqui, por exemplo, qual o valor entre os valores A e B de x, a tangente do ângulo formado, ou seja, a derivada naquele ponto, vai ser paralelo a essa corda AB. Se eu ligar aqui esse segmento, de A até B, vai existir um ponto C aqui dentro. Estou chutando ele aqui no meio, mas não vai ser aqui no meio. Que, na hora que eu coloco o f de C lá na curva, ele vai determinar a derivada dele vai ser a reta paralela àquele segmento AB, aquele arco AB que eu coloquei aqui. Então, para essa semana, vocês vão definir quem é esse C para mim. Vão determinar quem vai ser esse C. Certo? Aqui o segmento AB, ele vai ter uma variação aqui em x, né, que é dada por B menos A, esse intervalo. Enquanto em y, vai ter essa variação aqui, que vai ser a f de B menos a f de A. Quando eu acho o coeficiente angular alfa aqui desse triângulo, qual que é a tangente desse coeficiente? Como é que eu acho esse coeficiente angular? Né? Porque esse coeficiente é a tangente do ângulo, aqui o ângulo alfa, formado com essa base. Então, se eu pegar o meu f de B menos o meu f de A, eu tenho essa variação aqui em y. E se eu pegar os valores de x, que no caso é o B e é o A, B menos o A, ele vai dar essa variação aqui em x. O que acontece na geometria analítica quando a gente tem que calcular coeficiente angular? A gente faz y de A, B menos y de A, x de B menos x de A. Esse valor é o m, né, o coeficiente angular da reta tangente àquele ponto. Então, o que é o coeficiente angular da reta tangente àquele ponto? É a própria derivada naquele ponto C específico. Então, é esse o cálculo que a gente vai fazer. Certo? Então, vamos ver um exemplo aqui de como que a gente resolve isso. Imagina aqui que a gente tenha uma função f de x igual a 5 menos 12x mais 3x ao quadrado. Eu quero aplicar o TVM no intervalo de 1 a 3. Então, vamos imaginar, entre 1 e 3 vai existir um valor de C cuja derivada desse valor vai ser o coeficiente angular da reta tangente àquele ponto na curva
que é paralelo com o segmento que vai ligar este gráfico aqui do 1 até o 3. Então, primeira coisa que eu vou fazer. Se o M eles são paralelos, eles possuem o mesmo coeficiente angular, lá na geometria analítica. Então, se eu for analisar esses termos aqui, eu vou pegar para achar meu f de A. Quem é o meu f de A? No caso aqui tem intervalo AB, eu vou achar meu f de 1. Quem é meu f de 1? Na hora que eu substituo aqui, fica 5, menos 12 vezes 1 dá 12, mais 1 ao quadrado dá 1, vezes 3 dá 3. 5 mais 3 dá 8, menos 12 dá menos 4. O f de B é 3. Então, eu tenho f de 3. Vai ficar 5, menos 12 vezes 3, 36, mais 3 ao quadrado, 9, vezes 3, 27. 5 mais 27 dá 32, menos 36 dá menos 4. Quem que está faltando? Verificar como é que eu vou achar a derivada daquele ponto C. Se eu jogar verificar aqui no meu teorema do valor médio, eu tenho que a f de B, aqui de novo, menos f de A pode ser dado pela derivada daquele ponto C. Esse B menos A aqui eu vou passar multiplicando. B menos A. A f de B dá menos 4, menos a f de A, que é menos 4. A f' de C eu não sei quem é. E B menos A a gente vai ter 3 menos 1. Por que aqui deu zero? Vamos pensar um pouquinho. Se f de B menos f de A vai dar zero, por quê? Porque isso menos isso vai dar zero. Justamente porque eu tenho a derivada naquele ponto C é o coeficiente angular da reta tangente naquele ponto. Por que deu zero? Porque aquela reta tangente é paralela àquele comprimento que vai de A até B, ou seja, f de B menos f de A. Então, no caso aqui meu do f' de C, 0 igual a f' de C vezes 2. Quem é o f' de C? Eu tenho o f de x. Então, quem seria o f' de C? Então, a gente pega esta função f de x e acha a derivada dela, f' de x. Derivada de constante é 0, derivada de menos 2x é menos 12, e de mais 3x ao quadrado, 2 vezes 3 dá 6, x. E aqui diminui 1, né? Então, 2 menos 1, fica 6x. Essa é a derivada. Se eu quero a derivada no ponto C, eu vou ter que achar a f de C, f' de C. Então, daqui a gente pode seguir que 0 é igual a f' de C, ou seja, no lugar do x eu coloco C, vezes 2. Aqui não precisa aplicar nem distributiva, gente, ó. Não nem aplicar distributiva, porque esse 2 vai passar dividindo, vai dar na mesma. Então, aqui a gente tem que 6C menos 12 é igual a 0. Menos 12 igual a 0. Passo 12 para lá, passo 6 dividindo. Ou seja, C igual a 2. Então, o que o teorema do valor médio permitiu para mim? Que se eu tenho uma curva dada por uma função f de x, que liga dois extremos fixos, dois pontos, no caso que eu chamei de ponto A e ponto B. O teorema do valor médio vai me garantir achar o coeficiente angular daquela reta tangente num determinado ponto, que eu estou chamando de ponto C, que é paralela àquele segmento que liga o ponto A do início e o ponto B do final.
Então, através do valor médio, teorema do valor médio, a gente acha essa medida aqui de C. Esse valor, então aqui vamos supor que é de 1 a 3, imagina que aqui seja 1 e 3, exatamente aqui no 2. No caso dessa função, nem sempre vocês vão achar realmente a metade do valor. Então, lá no x igual a 2, no caso aqui o c igual a 2, naquele ponto, na hora que eu derivo a função naquele ponto, eu acho a reta tangente à curva, que no caso a curva aqui é dada por essa em preto, né? De A até B. Tranquilo? Não é esse segmento aqui, tá? Esse segmento eu só fiz para explicar para vocês que esse coeficiente angular é o mesmo quando eu ligo os extremos por um segmento AB. Joia? Então, este é o segundo vídeo, que a gente vai aplicar o teorema do valor médio para derivadas, tá? Vou escrever aqui. Para derivadas. Certinho? Então, até o próximo.